E aí, pessoal, questão de número 2 do capítulo 12. Interessante que o primeiro tópico só teve aquela questão mesmo. E já entramos para um segundo tópico, que é alguns exemplos de equilíbrio estático. Nós vamos ter aí algumas questões sobre isso. E essa já começa aqui um pouco simples, que é um arqueiro, um arco é puxado pelo ponto médio até que a tensão da corda fique igual à força exercida pelo arqueiro. Qual é o ângulo entre as duas metades da corda? Bem simples, né? É só uma questão aqui da gente avaliar o que está acontecendo. Então, o arqueiro puxa aqui a sua flecha segurando bem na metade da corda do arco. Ou seja, as tensões que vão ser exercidas sobre as duas extremidades da corda serão iguais. Então, nós teremos um, um plano aqui, XY, né, o sistema de coordenada, inclinado de forma a orientar, a deixar orientado os eixos, as componentes das forças, na verdade, paralelas aos eixos X e Y, para facilitar a nossa vida, né? Porque a física e a matemática estão aí para facilitar a nossa compreensão do que está acontecendo no mundo real. Então, nós temos o seguinte: nós temos uma tensão nesta corda e uma tensão igual na outra corda. Porque lembrando, o sistema aqui é ideal. Então, o arqueiro puxa a corda exatamente na metade do comprimento do arco dela. E vamos supor que a posição com que ele exerce essa força, né, mediante os seus dedos, faz com que a tensão entre essas duas extremidades sejam iguais. Né? Então, estamos tratando de um modo ideal. Ele puxa a tal ponto em que a força que ele exerce, né? E óbvio, né? A corda vai fazer um ângulo em relação ao comprimento da flecha. E esses ângulos são iguais, já que a corda está exatamente sendo esticada pela metade do seu comprimento. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. E o arqueiro puxa essa corda, conforme dito no enunciado, até que a força que ele exerce no sentido contrário da tensão da corda se iguale. Então, nós temos a soma das forças das tensões aqui no eixo X vai ser igual à força exercida pelo arqueiro. Isso mantém o sistema estacionário. Isso significa que a resultante será nula. Não é? Para o eixo Y, nós temos então uma componente Y da tensão dessa corda e uma componente Y contrária à tensão dessa corda. Como não há movimento de para cima e para baixo do braço do arqueiro, vamos supor que ele é bem firme, né, e mantém a postura, então também essas forças são iguais, a resultante é nula. Então, a tensão em Y positivo é igual à tensão em Y negativo. Dessa forma, a gente analisa apenas aqui o eixo X. A gente pode fazer em termos do eixo Y também, mas eu escolhi em termos do eixo X porque a gente tem aqui a força do arqueiro sendo exercida nesse eixo, né? Que a gente orientou aqui para deixar paralela esses eixos aqui, a X. Então, não há força do braço do arqueiro na componente Y. Dessa forma, a gente escreve aqui a força resultante vai ser o somatório das forças. Então, a gente tem a tensão em X da parte da corda superior mais a tensão em X da parte da corda inferior. Né? Veja que as componentes dela apontam para a mesma direção. Eu só escrevi uma aqui, mas ela vale para as duas. Né? A componente das duas aqui. Então, e como é a mesma, então eu posso escrever Ft de x mais Ft de x. Né? Tensão da corda de cima em x, tensão da corda de cima em x, menos a força exercida pelo arqueiro. Né? Lembrando que eu estou orientado aqui com o sentido positivo de x para a direita. Então, como essas duas componentes apontam para a direita, são positivas. A força exercida pelo arqueiro é contrária, então negativa. E como eu tinha dito, né, o sistema está estacionário, as forças se igualam. Então, significa que a resultante é nula.
Para que isso aconteça, então a força do arqueiro tem que ser igual, né? Aqui temos dois termos iguais, né? A soma entre eles vai dar duas vezes ele mesmo, né? Então a força do arqueiro, para que isso ocorra, tem que ser igual duas vezes a tensão, né, exercida pela corda no eixo horizontal X, né? Duas vezes essa força. Só que isso aqui é a componente do módulo da força de tensão para ambos os lados da corda, né? Então, isso aqui é uma componente. E como é que a gente escreve a componente, né? Se você olhar, ela é o cateto adjacente ao ângulo. Então, essa componente pode ser escrita como sendo o módulo da força de tração vezes o cosseno do ângulo, que é θ. Então, nós temos aqui duas vezes ela, né? Duas vezes, né? Porque lembra que é o somatório, né? Para a corda de cima e para a corda de baixo. Então, temos duas vezes essa força vezes o cosseno de θ. Isolando o nosso θ, nós temos, então, o cosseno de θ vai ser o quociente entre a força exercida pelo arqueiro sobre duas vezes a tensão na corda do arco. Como o sistema está equilibrado, né, então a força que o arqueiro exerce tem que ser igual à força exercida pela tensão na corda para que essas fique estacionária, como diz o nosso enunciado, né, que ele puxa até que essas forças se igualem. Então, FA, que é a força exercida pelo arqueiro, é igual à força de tração na corda. Então, o quociente entre essas duas grandezas é 1. Então, podemos tirar da nossa igualdade. E aí, passamos aí o arco seno do ângulo, de 1/2. Então, sobra somente 1/2. E aí, fazemos o arco cosseno de 1/2 para sabermos qual é o ângulo θ, né? Lembre-se que esse ângulo aqui é em relação à horizontal. Então, arco cosseno de 1/2, 60 graus. Porém, a gente quer o ângulo entre as duas cordas e não a horizontal. Então, como aqui é 60 e aqui também é 60, que esses ângulos são iguais porque o sistema está simétrico, não é? Ele está puxando exatamente na metade do comprimento do arco. Então, nós temos que o ângulo entre as duas cordas, que a gente vai chamar de φ, é duas vezes θ, que é 120 graus. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio até aqui. Curtam, compartilhem para ajudar o canal a crescer. Se inscreva se você é novo, porque ajuda também na divulgação. E, como sempre, dúvida, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.